Show, pode ir. Cheguei acelerado, bem-vindo a mais um episódio de podcast da Lunocar. Dessa vez nós estamos aqui recebendo o meu amigo André Gonçalves. André, seja bem-vindo. Aqui é um espaço onde nós estamos abrindo para que você compartilhe um pouco da sua história, um pouco da sua causa e tudo que você tem a proporcionar aí para os nossos ouvintes aí. Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade de estar aqui falando com você, da minha causa, dos meus projetos, da minha trajetória de vida. Cara, é muito interessante. Eu fico impressionado quando as pessoas vêm e trazem pra gente histórias que têm um valor para a humanidade exemplar e não vai ser diferente dessa vez. Já é uma honra. Eu fico imaginando as pessoas em casa esperando para ouvir um pouco dessa história e eu também fico aqui ansioso, cara. Quero ouvir, né, o que de fato a gente já conhece um pouco, né? Sim. André, então conta um pouquinho da nossa história aí. A gente estava batendo um papo aqui e a gente acabou descobrindo que era colega de trabalho, né, cara? É Muito verdade. interessante no ramo offshore, que trouxe um desenvolvimento considerado para nível nacional, né? Tanto a questão econômica, e aí a gente pôde participar dessa experiência de trabalhar offshore. Sim. Trabalhei muito tempo offshore, né? É uma experiência incrível estar dentro do mar, muitos dias trabalhando com várias pessoas diferentes, cuidando da parte ali do petróleo, que hoje é a parte de dinheiro, né, dos royalties. Dos royalties que distribui por Com toda a cidade, certeza, né? com certeza. Uma coisa que é boa também no petróleo é que a gente come bastante, né? E viaja quase o Verdade, Brasil boa. todo, né? Verdade, verdade. E só comida boa, né, Só cara? comida Só comida boa, né? boa. Churrasquinho de domingo. Sempre, sempre. Churrasquinho, o que você quiser, comida de 3 a 3 horas. E conta um pouquinho aí, quais foram as empresas que você chegou a passar no offshore, André? Eu trabalhei na Elf, Promosub, trabalhei na IEC, LC. A gente fez serviço para várias empresas grandes, Statoil, Suluberger. Pô, assim, muitos, Bruno, muitos. Foram muito tempo embarcado. Hoje o lugar que mais produz trabalho ainda é Macaé, ainda é região dos lagos? Ou Então, já dividiu um pouco mais? eu peguei o auge de Macaé, né? Que Certo. foi a parte ali de 2013, 2014, que foi o auge do O petróleo auge do ali. petróleo, né? Então Macaé estava explodindo, né? Depois teve uma queda brusca, né? Com Acho que a foi parte 2014, não é isso? teve uma queda muito grande, muito desemprego e Macaé ficou deserta. Agora, graças a Deus, aos poucos está voltando, né? Essa, Hoje, isso. Eu lembro que tanto a parte de petróleo ele causa um desenvolvimento para a cidade fora do comum, né? sim, Existe um valor que é aplicado, que é distribuído para as cidades que recebem um royalties, chamado sim, royalties, sim, e eles precisam usar esse valor independente sim. acho que é mensal, Não, um anual. orçamento anual, né? É, orçamento Então ele anual. tem um ano para usar esse valor em prol da Em prazo da cidade. Então as cidade. empresas elas pagam o valor, né, para que haja desenvolvimento ali, né? E Sim. hoje aqui próximo, a cidade mais próxima que recebe royalties, quais são elas? A gente tem a parte da região dos lagos, né? Maricá. Maricá Mari- é a cidade que recebe mais Maricá royalties, né? De 7 bilhões. hoje nosso podcast está intermunicipal de São É, Gonçalo diretamente para Maricá. verdade. E assim, o Rio de Janeiro recebe. Então, assim, várias cidades recebem. Mas a cidade que recebe mais hoje é Maricá. Maricá hoje pode-se dizer que é a cidade do olho. O olho todo do Rio de Janeiro está Sim, voltado para com Maricá, né? O certeza, com certeza. desenvolvimento, né? E me conta um pouquinho qual é a sua ligação do Maricá, como que você começa a sua trajetória ali em Maricá, né? Então, eu sou morador de Maricá, né? Eu morava na Baixada e quando eu fiquei doente, a gente procurou um lugar tranquilo e a gente acabou mudando para Maricá. Minha esposa se encantou por Maricá, né? Maricá é região oceânica. Qual é o nome daquela região ali de Maricá? É oceânica, não, né? Não, Não é do lago, do região dos lagos também. é, Qual? É região dos oceânica. lagos também? Ela já pega a região dos Pega a lagos, região. né? Eu vou confirmar essa informação, É, porque aqui a metropolitana e a região dos lagos já é Maricá, né? acho que não sei. Então, bacana. E essa região atrai muito turismo, só que Maricá ela não era tão desenvolvida Como turismo. até chegar para turismo, né? Não é. Só que agora com os royalties, parece que está tendo desenvolvimento em massa ali, né? A questão, eu fiquei sabendo recentemente que Maricá está subindo a elite através do esporte, então o Sim. esporte é algo que provavelmente está sendo feito, e a cidade como um todo está em construção. Né? O que você acha que tem a necessidade hoje de desenvolvimento em Maricá?
Então, Bruno, Maricá tá crescendo a parte de desenvolvimento, né? Tanto que você falou do esporte, do lazer, a parte dali da escola de samba cresceu muito, Escola de né? samba também, né? Também cresceu muito. Agora peca muito na parte da saúde, né? Você comentou que você teve um problema de saúde, né, e precisou ir para ter uma vida mais tranquila, como essa região de praia sempre Sim. traz uma qualidade de vida melhor, né? É, E como é que foi essa história aí a minha história foi o seguinte, eu fiz um embarque, fui até na Statoil, e quando eu embarquei, no segundo dia, eu comecei a passar mal. É. Comecei a ter febre alta, um cheiro de amônia muito forte, eu não sabia o que era aquilo. E aí eu liguei para casa, desespero, liguei para minha esposa, ela falou, deve ser sinusite, mas aí foi agravando, esse cheiro de amônia. Na plataforma tem uma estrutura de Sim, enfermagem, mas não a esse nível, não, né? Acho que peca um pouco nesse sentido. Então, existe um enfermeiro e um médico a bordo. Certo, Né? Foi que eu comecei a ter febre alta e fui no médico a bordo. certo. E aí relatei o que eu estava sentindo, ele falou, cara, eu vou ter que desembarcar você. E aí eu desembarquei numa terça-feira, e aí na quarta-feira eu fui para o hospital. Não tinha sintomas antes disso, né? Não Foi tinha algo nenhum, repentino. não Tinha tinha nada, nenhum, nada, 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 não André. sentia nada, não sentia nada. E aí, chegando no E aí desembarque, chegando no hospital, mediram minha pressão estava com 22 de pressão, normal é 18, né? 18, 18 não, É 12 por 12 por 8. 8, perdão. Aí o médico falou para mim, cara, eu vou fazer um exame de sangue em você aguarda lá fora um pouquinho. E aí demorou uma horinha mais ou menos, quando eu voltei à sala, já tinham 5 médicos. Caramba. Já tinham E 5. você não, até então Até não então tinha não noção sabia, de nada, nada, histórico familiar, nada, zero. zero. Atleta não, né? Então, nadava, jogava bola, mas Normal, nunca mas. tive nada. Caramba. E aí o médico falou para mim, cara, vamos ter que fazer uma tomografia em você, porque está acontecendo alguma coisa no teu rim e a gente não sabe o que que é. E aí fui para tomografia, quando eu voltei para a sala de novo, os 5 médicos estavam lá e falou, cara, está acontecendo alguma coisa nos seus rins, não é pedra, não é nada, a gente vai te encaminhar para um nefrologista e você a partir de hoje não vai mais embarcar. Aí, no caso, se afastou do trabalho ali para Não, poder... e assim, eu tinha uma reunião na Bahia, na segunda-feira, e eu falei para ele, eu preciso ir para essa reunião. E aí meu chefe falou, cara, você precisa estar na reunião, porque só tem você para representar. E eu falei, não dá, os médicos não liberaram aqui. E aí começou a As trajetória. pessoas acham, tem um hábito ali de achar que tá faltando trabalho, né? Mas Sim, tem nem aquela fala. preocupação nisso. É porque não tinha histórico, né? É, E aí uma emergência nesse sentido aí é difícil até familiar e colaborador tentar entender isso. Você acha que verdade. existe essa Não, questão? porque assim, a minha relação com a empresa era muito forte, Era, né? né? E eu sou o representante, eu era coordenador de lá, né? Então tinha... Então assim, eu tinha que estar lá nessa parte mesmo de apresentação lá na Bahia. E aí eu fui afastado, eles mandaram procurar um nefrologista, e aí eu consegui foi até em Nova Iguaçu. Chegando lá, eu liguei para a menina falou, ó, não tem vaga. Se você quiser vir, eu consigo um encaixe para você. Esse onde você marcou lá era particular ou era público? Particular. Particular público, então Nem fala, isso aí não você não consegue. consegue de jeito nenhum, né? Não consegue. Vamos, Não consegue. vamos seguir, Verdade. porque... E aí, assim, quando eu cheguei lá meio-dia, esse médico me atendeu 7 da noite, cara, nesse Aí, encaixe. mesmo Mesmo particular, particular, tem toda essa estrutura. porque estava lotado. E era muitas clínicas que tinham esse tipo de atendimento ou você teve dificuldade? Eu não conhecia. Cara, eu não sabia nem que era nefrologista. Entendi. Assim, é um sentimento que eu não sabia nem que eu tinha rim, cara. Porque, Sério? assim, você vai usando o dia a dia, né? Você não cuida do corpo. Mas aí o que foi diagnosticado lá no caso? Então, aí assim, quando eu cheguei lá no nefrologista, ele pegou os exames que eu tinha feito e falou, eu sei mais ou menos o que é, vou te pedir uma biópsia do rim. E aí foi outra trajetória. E aí eu tive que sair dali, marcar a biópsia, consegui marcar na Barra. E aí, 15 dias depois, eu estava fazendo a biópsia. Certo. E aí arrancaram 14 pedaços do meu rim. Aí foi para estudo. E aí eu peguei esse estudo e levei para ele de novo, né? E aí quando eu cheguei lá, eu fui sozinho, que eu falei, tô bem pra caramba já tô curado. Já tava normal. Normal, eu tinha passado tudo, aquele sintoma passou. É. E aí quando eu sentei na frente ali com ele falou assim, aí ele ficou assim, ele tinha um óculos assim, ficou olhando o óculos e o exame, olhava pra mim, olhava, tirava o óculos. Aí eu fiquei nervoso, né, cara? Sem falar nada. Aí daqui a pouco ele falou assim, cara, quantos anos você tá? Eu falei, 40. Ele falou, pô, não tem a vaca que vai pro brejo, irmão? A tua tá lá dentro.
Isso. Desse Dessa jeito, forma, dessa sem forma. medir palavras. Dessa forma. E assim, foi um choque para mim. Aí ele olhou para trás, sentiu um montão de remédio, ele começou a pegar, botar numa bolsa, falou, cara, a partir de hoje você é renal crônico, a partir de hoje você é hipertenso e a partir de hoje você não trabalha mais. Desse jeito. Assim, jogou na mesa e é É, isso. E desse você, como é jeito. que foi para receber essa informação hoje? Não, então, foi um baque muito grande ali. Não acredita, né? Não, Você tá não. bem, você tá se sentindo E saudável. eu sempre medi pressão por causa da plataforma, você sabe que Aham. de 6 em 6 meses a gente faz exame para estar lá em cima. Exame periódico, né? E aí nunca constou nada, nunca pegou nada, pressão 12/8, normal. E aí foi esse choque muito grande, né? 40 anos, né? 40 anos. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? 9 anos. Pode confessar a idade? 9 pode, anos. Né? Pode. 40 anos eu acho que ainda bem novo para ter esse tipo de problema, né? Mas verdade. aí conta. Então, aí eu saí dali, assim, ele falou para mim, a partir de hoje a gente vai começar um tratamento forte. E aí eu fui pro estacionamento, peguei o carro, fui para casa. Mas aí no meio do caminho, cara, dirigindo, eu falei, pô, comecei a chorar e falei, vou morrer. E assim, foi um... E eu quando cheguei em casa, no portão de casa, que eu desci do carro, eu não conseguia nem falar, cara. E aí eu entrei em casa e... As pessoas já estavam esperando? Não, assim, vai no médico, normal, vai no médico de periódico. Vai lá entregar um exame. Mais um exame, né? E aí, assim, meus filhos pequenos, eu comecei a chorar e minha mulher falou, calma aí, irmão, calma aí, a gente tem Deus, cara, não vai morrer não. E aí foi um processo, né? Foi um processo que aí entramos com um corticóide muito forte. Isso você já estava em Maricá? Tava vindo, isso. Porque não tinha tratamento em Maricá. Assim, na verdade, eu fiz o tratamento na Barra, certo. Né? E hoje, graças a Deus, eu sou bem assistido pelo Dr. Braulio Ludovico de São Paulo. De São Paulo, né? Então, assim, hoje, nessa questão de renal, ela não tem... No Rio de Janeiro, você não consegue atendimento. Consegue, mas é limitado, né? Então, hoje, para você ser acompanhado, você precisa estar aí na São Paulo ou não? O meu médico de 15 em 15 dias, uma vez por mês, vem aqui no Rio. Vem aqui no Rio, né? Então, o tempo que você E aí eu tenho de fazer exame. E é mensal, é periódico, assim? Eu tenho que tomar. Mais fazer exame. Fazer exame. Certo. E aí foi uma bomba na minha vida, né, cara? E aí, assim, imagine, pô, você ativo, trabalhando em plataforma, e você cheio de projetos, cheio de sonhos, né? Isso aí cai igual uma bomba, e a partir de hoje, você quem? Você é um doente em casa, né, sozinho. Porque, assim, como eu falo para as pessoas, quando você fica doente, cara, você acaba... você afasta todo mundo, né, da sua vida. As pessoas se e só afastam, fica né? aquelas mesmo que são verdadeiras. Eu tenho um pensamento que é nessa linha. Quando você recebe um diagnóstico ali, eu acho que dificilmente você consegue projetar sua vida depois daquele diagnóstico. Não, eu nunca projetei. Tem essa questão? Assim, é natural a gente hoje sonhar, eu vou fazer, quero construir uma casa, quero comprar um carro. É desse jeito, cara. E aí quando você recebe um diagnóstico, eu acho que congela sua vida. Eu nunca completa. fiz plano para mais de uma semana. Sério? Sério. Não, vamos fazer, não vou fazer. A gente vai dia a dia. A família talvez seja as pessoas que estão ali próximas ali, que dá força e não deixa de desistir, né? Com certeza. E aí, assim, quando eu voltei no meu médico, eu tomei corticóide, eu fiquei muito inchado, muito. Assim, eu engordei muito. Tem foto minha que é irreconhecível. Depois a gente consegue tentar colocar aí. Sim, irreconhecível. E quando eu voltei lá, eu comecei a questionar ele. Eu falei para ele, doutor, por que tu estudou para isso? Isso não tem cura. Aí ele olhava para minha mulher e falava, fica quieto, isso aí é corticóide, pode deixar ele falar. Causa esse efeito? Causa. Causa mau humor, e assim, eu entrei em depressão, eu fiquei trancado no quarto, eu não conseguia escutar a voz de ninguém, eu dormia 1 hora por noite. Isso tudo pelos efeitos dos remédios. Eram vários, né? Sim, vários. E aí esse cara que me deu um estalo na minha vida, porque era um anexo à CDR ali, que é onde faz o tratamento de renal crônico, onde faz a hemodiálise, certo. E ele me levou lá. Ele falou, dá um pulinho lá comigo. Aí eu atravessei a rua com ele e fui lá. Aí cheguei nessa parte desse anexo dele, que é onde ele era o diretor também, e ele abriu uma sala, tinha umas 8 crianças fazendo hemodiálise. E aí ele falou, pô, você está falando que por que você? E eles? Ali foi um choque na minha vida. Ali foi um choque de realidade. E aí eu saí com a sensação de que eu teria o dever, era o meu propósito de vida a partir dali, em ajudar os pacientes renais, né? E aí eu chegando em casa, eu falei, pô, como é que eu posso fazer? E aí hoje eu tenho um grupo no Facebook que foi criado em 2015, que é o Renais e Tratamento Conservador, que é o único do
Facebook que aborda essa parte da onde o paciente descobre e fica isolado ali, como eu fiquei. A sua maneira de descobrir ela foi agressiva, né? Sim. Porque você não esperava e não tinha sintomas algum, né? Eu acho que tem uma conscientização aqui. Depois eu vou estar até colocando lá para vocês. Tem um panfleto desse projeto que você tem, né, André? Conscientização da doença renal. Fadiga, diabetes, inchaço, pressão arterial elevada, perda de apetite, náuseas, vômitos e aumento de sede, né, da vontade de urinar à noite. Sim. Então, através desses sintomas aqui, é possível já identificar algum problema na parte renal. E além também do exame periódico, né, que é bom todo mundo fazer. Bruno, é o que eu falo, a gente até comenta isso, porque assim, o exame periódico não pede o exame de creatinina. Certo. E o exame de creatinina é o que faz aquela parte que você consegue pegar se teu rim está bem ou não. Entendi. E muitas fazem o exame periódico, que é o exame completo, né? É o hemograma completo ali, mas não tem o exame da creatinina. Hoje tem uma questão de estágio de doença? Tipo, assim, a pessoa existe isso também, existe. Né? Então, quanto antes... Então, em 2015, quando eu descobri, eu estava no estágio 2. 2, né? São quantos estágios? Não, 5. 5 estágios, né? Até chegar na hemodiálise. Seria moderado ali, né? Então quando eu cheguei, eu estava com a creatinina 2, né? Porque a nossa creatinina normal é 1, né? Abaixo de 1. E o meu já estava com a creatinina 2, então eu entrei naquele estágio ali, com o rim funcionando ali 20 e poucos %. Né? Eu ainda tinha um rim funcionando. E aí o meu médico falou, cara, se a gente conseguir levar tudo normal, sem intercorrência nenhuma, de 7 a 8 anos você vai fazer hemodiálise. Entendi. Então, assim, a gente já tem um diagnóstico. Né? E aí qual é o teu futuro? Hemodiálise. Não é viajar, não é comprar carro, não é trabalho, não. É hemodiálise. Hemodiálise é um tratamento que faz hemodiálise, a gente coloca uma fístula, né, no braço, e aqui entra a agulha de entrada e a agulha de saída. Né? O sangue sai, circula na máquina para fazer a limpeza para tirar as toxinas e voltar para dentro do meu corpo. Isso é o que? Uma vez por semana? São 3 vezes na semana, 4 horas por dia. Eu tenho um amigo que ele comentou sobre, talvez até por ignorância, ele não me aprofundei muito, mas ele comenta que dá um fracasso no dia que ele faz hemodiálise ali, ele fica fica bem debilitado no dia, né? E assim, graças a Deus, hoje você não chegou a precisar fazer... Não, eu fiz hemodiálise, fiz. Fiz, então aí começou em 2015, e a gente, graças a Deus, levou o projeto que ele fez, de perspectiva ali comigo, de 7 anos, realmente foi. Foi dentro do cronograma dele. Ali, e aí, assim, foi Deus na minha vida, né, cara? E assim, a gente vem ajudando os pacientes. Eu estava em tratamento conservador. E aí, depois, em 2023, ali, o médico falou, cara, vamos colocar fístula, vamos te preparar para a hemodiálise, que o negócio já está ficando estreito. E aí eu fiz a cirurgia, coloquei a fístula. Dá para perceber. Isso ainda está pequeno, cara. Tem gente fica monstro, fica... Caramba. Isso aqui, as pessoas assim que veem, se chocam, mas a gente que é renal, cara, leva isso aqui como... uma marca ali. Não, e assim, pra gente é vida. Isso aqui é vida. Né? Isso aqui, se a gente não tiver isso aqui, a gente não faz hemodiálise e vai a óbito. Entendi. Então, pra gente é vida. Então, assim, aquelas pessoas que têm o caroço, que as pessoas olham, que... Pô, pra você ver, coloca a mão aqui pra tu ver. Caramba. É como se estivesse pulsando assim. É um você consegue sentir isso aqui é sangue passando, a artéria passando por isso aqui é a artéria, vai direto no coração. E é bem sensível, não dá pra sentir. Sente mesmo. Eu boto o braço no travesseiro, eu escuto de madrugada, sozinho. Nunca tive essa experiência, não. E aí, assim, a gente tem isso aqui para fazer a parte da hemodiálise. E foi feito. E aí eu coloquei a fístula, fui preparado, que coisa que tem que acontecer com todos os pacientes, essa preparação que eu tive. Porque o que acontece hoje com paciente que não tem um plano de saúde, não tem essa estrutura toda, ela veio de uma saúde particular. Da saúde particular, sim. Hoje, até... como é que anda, né, essa questão de estrutura de saúde no setor público? Então, o que a gente briga muito... Maricá hoje desenvolve muito? Assim, não tem nada. O que a gente briga muito é essa parte dessa assistência primária. Né? Você sentiu alguma coisa, pegou alguma coisa lá no começo, é te preparar.
né? Essa é a preparação que eu tive, graças a Deus. Conseguiu ter, né? Fiz a parte do tratamento conservador, depois passamos para a hemodiálise e, graças a Deus, eu fui transplantado. Tem 7 meses que eu fui transplantado. Né? Fiz um transplante em Goiânia, né? Recebi uma ligação aqui em Maricá. Tudo é distante, né? Para mim foi porque foi bem calculado com meus médicos, sim. Mas o paciente que mora aqui, não. Né? E aí, automaticamente, isso a gente está falando assim de uma... você não pode mais trabalhar e acredito que esses custos é tudo por sua conta, não tem apoio financeiro de lugar nenhum, né? Cara, eu fico imaginando as pessoas que não têm essa condição, não têm essa estrutura. Bruno, a gente viu essa necessidade dentro de Maricá, né? Porque a gente está com... Quando eu comecei a levantar a bandeira, comecei a ser a voz dos pacientes renais, eu via que os pacientes renais não tinham voz. Certo. Era tratamento, casa, meu irmão, e vamos que vamos. É porque é só custo, né? Custo. É só trabalho. A saúde só traz custo. É só trabalho, não tem benefício. Saúde não traz retorno. Não traz retorno, não traz margem, nada. Eu acredito, André, assim, fielmente eu estava ouvindo uma frase esses dias que no meio da política só existe corrupto. E a fala, né, era da seguinte forma: enquanto não tiver gente que levante para fazer algo pela população, né, quem está querendo os interesses pessoais, eles vão nadar de braçada aí nesse meio, né? E eu acho que a pessoa, antes de prometer algo, ela já tem que estar envolvida com o projeto, né? Então é claro que hoje a gente está tratando de uma questão que você sentiu na pele, que você viveu na pele, então você sabe as dores, sabe a necessidade. O André também, além de amigo, ele hoje está vindo candidato a vereador em Maricá, né? Que você depois pode falar também um pouco isso. E a causa principal seria a questão da saúde, André? Sim. Seria... A gente começou a levantar essa bandeira da parte da saúde porque eu via a necessidade dos pacientes em Maricá. E aí o que eu fiz? A gente, conversando com alguns pacientes, eu reuni os pacientes, a gente foi para uma praça fazer um evento, né, da conscientização da doença renal. E também a cobrança de uma clínica de hemodiálise em Maricá, porque não existe. Né, é inadmissível. Né, uma cidade que recebe 7 bilhões de royalties e não tem uma clínica de hemodiálise. E aí a gente foi para a praça, levantou bandeira, e aí a gente começou a trazer a visibilidade dos pacientes. Né? As pessoas começaram a ver os pacientes renais, porque eram invisíveis, tanto paciente renal como paciente oncológico. Se você hoje me perguntar, sinceramente eu não lembro de alguém, assim, talvez uma pessoa, né? E eu acho também, além disso, causa um certo tipo de vergonha, não, né? Mas a pessoa se retrai, né? Como você falou, de repente, por causa do medicamento, medicação ali deve ser algo bem difícil de se entender e aceitar para a própria vida, né? Então, quando você não aceita algo para a sua vida, você não vai passar essa mensagem para as pessoas. Então, é difícil. Eu estou falando isso aí me colocando no lugar de quem não consegue enxergar essa necessidade. Né? A gente fala muito sobre questão de talvez de esporte, educação básica, mas a saúde, nesse sentido, nesse âmbito aí, eu acho que ela causa um transtorno para a sociedade muito maior do que a ausência de qualquer outra atividade ali. Não é menos importante, mas é algo que deve ser dado atenção, né? Sim, e aí assim, a gente levantou essa bandeira, a gente começou a reunir os pacientes, a trazer a voz, né? Trazer os pacientes para poder estar ali cobrando a prefeitura de Maricá, trazer uma clínica de hemodiálise. E como que foi essa recepção com essa visão assim que não tem? Eu sei que não tem. Não tem. Isso deveria ter naturalmente. Isso não é nada que tipo assim, vamos fazer um parque aquático. Isso deveria acontecer natural, porque é um dos princípios ali básicos da política, né? Saúde, educação, economia. E como que foi essa recepção de um assunto delicado que tem a necessidade de ter uma importância para o poder público. Então, né, quando a gente levou esses pacientes para a praça, a gente teve uma visibilidade. Né? A gente foi para a porta da Câmara de Vereadores, a gente foi para a porta da Prefeitura e a gente fez uma entrevista para a InterTV nesse dia, né? Até fazendo essa parte de cobrança. A parte mais no intuito de cobrança mesmo, né? Sim. Rapaz,
Até o sentido tem que ser Tem que de ser, cobrança sim. mesmo, não pode ser, né, cara, não, vamos resolver. É isso aí. Né, E aí, assim, a secretária de saúde chamou para a gente bater um papo, e aí eu coloquei tudo na mesa, eu expus todos os problemas dos pacientes, e aí ficou naquela, porque eu levei algumas pautas, porque, Bruno, não é só a clínica de hemodiálise, né? Os pacientes hoje passam por diversos problemas, né? Tem a parte, cara, básica. Tem o paciente chegar numa clínica e ter um cafezinho e 2 biscoitos para ele comer só. E aí voltar para casa, o cara sai 7, 3 da manhã, mais ou menos, que a van vai passando e coletando o pessoal, catando, né? De Ponta Negra a essa Itaipuaçu. informação eu acho que eu já cheguei a ver. Eles não atendem, mas a única, ou Hum, talvez o mínimo, né? Sim. De levar para um lugar que tem esse tipo de atendimento, porém deve ser aquela realidade de esperas para atendimento. É, De assim, espera é para como se atendimento. pegasse, jogasse para outro município e não é problema meu. Hoje, quais são os municípios que conseguem atender? Tem clínica em Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, Acho que né? o mais longe que eu já ouvi falar foi Itaperuna, que dizem É, que sim, mas aí os pacientes daqui já já são não mais, vai para lá, de né? Maricá são mais para cá, né? Então, né? Comporta quantas pessoas mais ou menos por dia essas clínicas hoje? E qual é o número Então, aproximado mais ou menos assim, de são 30 ou 40 cadeiras por por dia, não, por hora? por, por período, né? Porque são 3 períodos dentro de uma Certo. clínica, né? Aham. São 4 horas, Daria 90 por dia, de 90 por dia. sim. E aí o paciente faz segunda, quarta e sexta, e o paciente faz terça, quinta e sábado. E aí comporta todas as Então, aí pessoas? eles vão, não comporta aqui, aí vai para outro lugar, vai para outra clínica. Tem paciente esperando dentro do hospital, uma vaga, aí fica 2 meses esperando dentro do hospital Para fazer para um. vir para uma clínica. Para vir para clínica. Sim. E aí, assim, a secretária, pô, me prometeu, não, vou fazer, a ex-secretária, Isso né? em quanto tempo que Ah, isso vocês aí foi em chegaram? 2020, Então, de 2020, 2021 para 21 para 22, cá, não não, teve nada feito. nenhuma Muita mudança. promessa e nada. Tá. E aí, assim, são pequenas coisas, que assim, eu tive uma reunião com os motoristas que transportam, Uhum. né, os pacientes, e conversei com eles. Falei, pô, cara, se acontecer alguma coisa dentro da van, o que A você faz? São responsa- 10 pacientes, um passa mal, né? Então, assim, o que eu pedi para a secretária? Colocar pelo menos uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem dentro da van com os pacientes. Te dá Um uma primeiro assistência, socorros primeiro ali, socorro qualquer ali. coisa, né? Motorista. Porque o motorista ele está dirigindo, cara. E aí, assim, o que ele faz? Ele leva os 10 para o hospital, ele leva os 10 para a clínica. E qual foi a resposta dele? Eu Não sabe, não sabe o que não fazer. sabe. E assim, eu tenho até um motorista, cara, que eu tiro o chapéu para ele, que ele leva aparelho de medição de pressão ali, Para estar de acompanhando. glicose, e ele leva dele mesmo, cara, para poder estar ali Do custo auxiliando do dele. custo dele. Caramba. E assim, são coisas básicas que a gente pediu à secretária, né? Nada de extraordinário. Até para criar uma estrutura É, ali, e né? assim, Maricá hoje, tá? Ele tem lá Recurso os existe, recursos, né? os benefícios, né? O cartão Mumbu, que eu falei para ela, pô, os pacientes precisam de um cartão desse. Até, mas eles não sair daqui do município não pode gastar, pode. Eles podem pegar o dinheiro da compra deles aqui e gastar com eles lá fora do município, já que não existe uma clínica de hemodiálise dentro do município. E aí eles colocam a compra no lugar do cartão, né? E eles conseguem comer ou se alimentar, porque assim, o paciente renal, cara, quando ele senta na máquina, ele tira todas as impurezas, as toxinas, mas ele tira tudo que é bom também, porque vai limpar Vai tudo. tirar tudo. E aí o cara sai debilitado da máquina. E aí a gente encontra pacientes que não têm dinheiro para poder comer. Não, não tem, porque não tem classe social isso, né? É, Você não falou tem. saudável, você era uma pessoa saudável, Sim. e descobriu Não, isso isso de uma aí, hora com para outra, certeza. então eu imagino que não tem nada que você possa evitar isso. Sim, assim, pô, a gente teve a parte, tem as partes do suplemento, coisa que a gente perde muita coisa, cálcio, fósforo, potássio, a gente tem que ficar controlando isso Hoje tudo, no projeto você alimentação. consegue contabilizar quantas pessoas têm problema renal? A gente quando eu comecei a levantar a bandeira, no transporte tinha 71. Hoje passa dos 130. Ou Só seja, no transporte 71 quase ocupa toda a estrutura de um centro. de um centro de Então, tratamento. mas aí hoje a gente calcula mais ou menos que passe aí dos 170 a quase Não, 200 pacientes. já foi. E Já. isso aí o crescimento muito maior, Isso de cara. pessoas que se tratam, que Isso aí. nem, por exemplo, você comentou que que teve um período que você estava se sentindo bem Eu achei que, e achou que estava tudo bem. Então sim, pode ter pessoas que têm o mesmo problema,
no estágio inicial, que não está acompanhando, não tá sendo feito o tratamento correto, e aí com isso ela pode vir causar problemas mais graves futuramente, né? O órgão, o rim, ele é o seguinte, cara, ele trabalha, né? Ele trabalha até os 20%. Tá? Ele vai perdendo função, 100, 90. Quando ele chega abaixo dos 20% que ele dá sinal. Então ele é uma doença silenciosa, né? É uma doença traiçoeira, porque a pessoa acha que está normal ali, não, estou normal, estou bem pra caramba. E aí quando dá o sinal abaixo de 20%, é a hora que tem que correr, né? E aí comigo foi diferente, eu corri abaixo dos 20% Já ali, estava dos abaixo, 20, quando você descobriu, tinha 26, 26, 26%, 27%, porque eu exalei essa amônia, porque nada mais é do que a ingestão de proteína, que a ureia sobe, e minha ureia não sai, sai água, né? Eu pensava que estava mijando, mas não, era água, e a toxina fica dentro. Então, cara, o cheiro de amônia é muito forte. Então eu fui... Isso sai através da via oral. Sim, sim. E aí, assim, quando eu respirava, eu sentia esse cheiro de amônia, e eu não sabia o que era. E aí a gente pegou esse processo, a gente veio nesse processo. E esses pacientes que não se cuidam, que não sabem, não fazem o exame, já baixa dos 20%, já é internação. Hoje um custo para identificar um exame desse, você teria noção? Não, você falou que não, no periódico não aponta Sim, tem que fazer o exame de creatinina. de creatinina. E qual o custo? Pô, tu vai se assustar, cara. Não, sério? Vai se assustar. É R$8. R$8 um custo R$8. para fazer, só para verificar se o rim está 0 bala. E Então, aí foi que deixa esse recado aí, por favor, que a gente... isso aí eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. A gente está falando de uma doença renal que os exames periódicos não apontam, né, Não. por conta de um exame específico que chamado creatinina. Creatinina. E o custo do exame, se você quiser fazer por conta própria, é R$8. R$8. Aí se você puder fazer exame de creatinina e ureia, seria ótimo, porque assim você ia saber como está os seus rins. Eu estava esperando você falar algo inacessível, assim, um valor extraordinário. Então, às vezes, por conta de prevenir algo de prevenir. Que eu acho que todos os médicos, cara, quando você fizesse o exame ali de sangue, o hemograma completo, teria que passar o exame de creatinina. De quanto em quanto tempo você acha que é interessante que as pessoas façam esses exames? Pô, de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses. Então, R$8 para você prevenir algo que pode trazer um transtorno. E aquele paciente que tem um pai ou uma mãe diabético, né, tem hipertensão na família, familiar, né, que tem algum cálculo renal, aquela pessoa que não bebe muita água, precisa fazer. Né, porque é o que eu falei para você. Isso aí vai bombardeando o rim. Eu acho que as pessoas hoje não fazem exame periódico, até pela própria... Com medo, né? Ainda mais homem. O homem... medo. É porque para você marcar, você quer fazer um exame, aí você tem que marcar para daqui a... sim, no SUS, sim. 4 meses, 3 meses. Então, você marcar, esperar algo que você vai sofrer, o cara fala assim, até lá não sei se eu vou estar vivo. Desse jeito. Então, ainda mais homem. Homem para fazer exame. Homem é pior. Homem só faz quando a empresa obriga, né? Obriga, senão não faz nada. Eu falava pro meu pai, vai fazer o exame de hemograma. Ele falou, não, hemograma eu não quero. Me dá e hoje, qual o melhor caminho que você vê dentro da política para trazer esse suporte para essa... Então, Bruno, quem tem essa necessidade? Na verdade, assim, em 2021, 2022, a gente nunca teve a pretensão de ser candidato a político, né, a vereador. Eu tentei levar esse projeto para vários, né? Sentei na mesa, conversei com vários e não deram nem importância. E de uma maneira particular também, não é nem relacionada à política. Não. E aí vários não deram nem importância, né? E aí, assim, isso foi surgindo, né, ao longo da nossa caminhada. Que aí foi levantando, as pessoas mesmo, os pacientes, falam, cara, por que você não vem? Por que você nos ajuda? Porque você já é a nossa voz, parentes, amigos, e isso aí foi se tornando. Né? E quando a gente mudou o ano, que veio o ano de 24, que é o ano eleitoral, aí sim começaram a me chamar. Né? Então essa ideia ela partiu de uma necessidade. Uma necessidade então, dos pacientes, assim, cara. Diferente de pessoas que buscam, né, usar do meio político para benefício próprio, isso é por uma causa que é a causa de paciente renal. Sim, até porque eu sou paciente, né? Hoje eu sou aposentado, a minha esposa é funcionária pública, então a gente vive uma vida tranquila. Não depende do recurso da política para fazer, e já tem
Tem uma bandeira que a gente A bandeira levanta, que sim, já é sim. ativa, né? Não é nada novo. E aí, Bruno, o interessante é que quando a gente levantou essa bandeira dentro do município, não é só os pacientes renais, são todos os pacientes, cara. Né, Todos, no geral. todos. A gente começa a ver o macro, é muito paciente, cara. É muito paciente oncológico. E aí você vê a necessidade dos pacientes que sofrem de outras comorbidades. E aí são crianças autistas, crianças com síndrome de Down, e assim, muitas, cara, pacientes que... Eu tenho um questionamento que eu sempre me faço. Eu não sei se é devido à facilidade de informação, que ajudou muito, né? Acho que a informação hoje, ela, não só a internet, ela dá muita voz, né? Mas o número de pessoas com esse grau de dificuldade na saúde, ele vem aumentando Muito. muito. Está relacionado a quê? Será que é só informação? Sempre existiu? Ou de fato, né, renal, como você falou, o autismo, Eu acho que... tem várias doenças também Sim, agora sim, que sim. tá surgindo aí E aí, assim, com... é a informação, Bruno. É É a informação, já informação. sempre existiu, Sempre. já É a sempre existiu. informação. E assim, é o que eu sempre falo, a informação é tudo. As pessoas bem informadas, elas conseguem estar ali fazendo os exames, ajudando as pessoas. Sem informação, cara. E assim, o que eu bato na tecla é o seguinte, eu conheço vários pacientes renais, vários. De 2015 para cá eu conheci vários. Né? Eu fiz parte de associação, então eu conheço renais do Rio de Janeiro, do Brasil. Né? Porque hoje eu tenho um grupo que é nível Brasil. E vai se apoiando, né? E aí, assim, às vezes tu pergunta a pessoa qual é a doença, a base dela, ela não sabe, irmão. Ela fala para mim, pô, eu sou doente renal crônica. Tá, todos nós somos renais crônicos. Só que assim, o meu foi glomerulonefrite, foi inflamação dos glomérulos. A gente tem, em volta dos rins, é um montão de capilar. E os meus foram necrosando, esses capilares. Né? E aí, necrosando, o rim não consegue filtrar. Agora, tem pessoas que têm rins policísticos, tem lúpus. Então, assim, tem uma série de fatores. Tem muitos. Tem pressão alta, diabetes. Então, assim, as pessoas não sabem por falta de informação. Qual é a minha doença? Não sei. Eu sei que eu estou numa máquina fazendo hemodiálise e eu acho que eu vou levar isso para o resto da vida. Eu vou levar. Eu ouvi eu não sei se está ligado ao rins, mas eu acredito que sim, porque foram assuntos bem superficiais. Né? O excesso de exercício físico hoje, ele está causando uma doença, aumenta o nível de uma eu não vou saber te explicar Não, agora. então, assim, se todo mundo que faz exercício, né, ela aumenta, se eu medir depois do exercício, aumentar a beta-creatinina, ela aumentou, né, o nível da creatina, isso justifica. O que eu pego muito, a falência dos rins, são pessoas que fazem exercício em excesso e tomam anabolizante, cara. Isso aí vai direto no rim bombardear ele. E assim, vários renais crônicos que eu conheço que foram devido a anabolizante. Anabolizante, né? E hoje, por conta da estética, as pessoas procuram usar muito para acelerar esse processo aí. Fica fortão. Então não é falado sobre o efeito colateral. Não, nenhum. Só aparentemente aquela questão estética. E é algo que, assim, hoje é bem comum, mas as pessoas estão optando por manter uma beleza ali do que propriamente manter um cuidado com a saúde. Com certeza. Como vereador, André, qual seria um caminho que você brigaria ali para a questão de estruturar essa necessidade? Bruno, não só para os renais crônicos, mas toda a parte de saúde, cara. Toda a parte de saúde, toda. A gente precisa ter essa parte primária, ter todos os postos de saúde fazendo os exames. Esse exame de creatinina é todos os postos, se você chegasse lá, era obrigado a fazer. Né? E aí todo mundo, pegando essa parte da parte primária, ou tanto do câncer, alguma coisa, cara, o tratamento é diferente. Agora, é menos agressivo? Porque eu ia falar para você, abaixo de 20% do rim, o paciente ele entra no hospital e já enfia um catéter no pescoço. Certo. Meu amigo, é um catéter que vai até aqui, ou um catéter na virilha, e ele fica fazendo hemodiálise por ali, pelo catéter. Isso infecciona, traz problemas. A gente tem vários pacientes aí. Tem a própria infecção hospitalar também. Isso aí, infecção hospitalar, o cara não pode tomar banho direito, entendeu? Porque não pode molhar. E aí, assim, até confeccionar a fístula, porque a fístula é um acesso que não é invasivo, tá aqui dentro não vê. Certo. Então, assim, esse paciente não pode ir à praia, e acaba se isolando dentro de casa, né? Então, essa é a parte primária que a gente conseguiria pegar o paciente, né, a doença no começo, tratar ele, um tratamento conservador, quando chegasse na parte da fístula, colocar a fístula nele, até ele chegar
Isso aí, cara, seria bom para a prefeitura, que ela ia gastar muito menos dentro do hospital. Imagine um paciente 2 meses dentro de um hospital fazendo hemodiálise. O custo é bem maior, né? E aí, assim, o que a gente fala? O paciente entra no hospital, coloca o catéter, né? Vai dialisar, depois eles arrumam uma vaga para a clínica. Aí chega na clínica, ele pega uma infecção, ele volta para onde? Volta para o hospital. Volta para o hospital. E aí mais dinheiro público. O que é chato discutir esse assunto, que a gente está falando muitas das vezes, não é de algo excepcional, é algo talvez o básico, o primário, né? Seria. Que aí a Seria. gente fala de Maricá, que todos os olhos. Então, a política em Maricá hoje ela está muito comentada. Sim. Ela está muito badalada mesmo. Sim. Então, a nível. A gente ouve falar, tanto na parte da região dos lagos, como Rio de Janeiro, a gente escuta muito falar, né, sobre a disputa política em Maricá. Sim. E pouco se fala sobre a questão de saúde. Mas ninguém quer levantar a bandeira da saúde. Não existe. Né? Até porque não viveram. É muito fácil, quando chegar no tempo da política, levantar a bandeira. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Com promessas. Isso, eu vou cuidar dos pacientes renais. Meu amigo. Hoje uma pessoa de forma particular ela não tem poder para ajudar nada nessa área. Só através Vai fazer igual a mim, ficar gritando em praça, tentando levantar a bandeira, tentando falar com um, falando com o outro, não tem. É por isso que a gente quer ultrapassar essa barreira. Né? Ganhar uma eleição e ter a voz, né? Ter uma voz na tribuna. Essa é a sua primeira eleição. Sim, nunca participei de nada, nunca tive pretensão nenhuma, mas essa é a primeira porque essa tem propósito. Essa tem essa tem propósito. Valor, né? Tem. Então, além da questão dos exames, é interessante trazer esse olhar para o poder público para a gente conseguir solucionar esse problema. Né? Eu acredito que ele não afeta só quem como é que eu posso tratar isso? O portador da doença? Sim, portador da doença renal crônica. Eu acredito que ele envolve a família como um todo, né? De filho, esposa, pai, muito, Bruno, mãe. Muito. E eu acho que todo mundo paralisa em função disso, né? De ter esse cuidado, ter essa atenção. E aí foi o que eu até cobrei, desculpa interromper, eu até cobrei isso à secretária, né? Que ajudasse a família, né? Que eles colocaram agora um auxílio cuidar. Desse auxílio abranger a família do paciente renal. Por quê? Porque quando o paciente renal ele começa a fazer hemodiálise, seja mulher ou homem, dos dois, do cônjuge, tem que abrir mão do seu trabalho para poder acompanhá-lo. Né? Então, assim, e esse paciente? Não tem renda. Tratamento hoje, ele não tem renda, ele não pode trabalhar. Renda. Ele não consegue nem aposentar também. Sim. Consegue? O INSS não quer um paciente desse, muitos são recusados, muitos têm que entrar na justiça, e o mercado de trabalho não quer um paciente. Né? Imagina, o cara vai trabalhar o quê? Debilitado também? Não tem como. Trabalhar, né? E aí a mulher ali, ou o homem, deixa de trabalhar para poder acompanhar a esposa ou o marido. E aí o paciente fica sem renda dentro de casa, né? E aí os filhos sofrem com isso. Aí você tirou o teu filho do colégio particular, botou no colégio público, e aí você precisa pagar um aluguel, não tem mais dinheiro, e aí você fica dependendo de algum amigo dar uma cesta básica ou um alimento, é muito complicado para um paciente. Não necessário. Só no fato de você não conseguir projetar a sua vida após um tratamento já é algo que seria suficiente, mais que suficiente para ser dado uma atenção. Sim. Agora, uma doença dessa atingir toda a sua família, e isso é algo que o governo poderia estar fazendo sem dificuldade nenhuma. Né? Talvez ali uma questão até mesmo de facilitar a questão da aposentadoria, que é uma forma de recurso, ou um auxílio doença também, né? Sim. Isso tudo é possível através da política. Ou é muito difícil conseguir? Tem que estar ali alguém brigando por isso, né? Tem que alguém estar levantando a bandeira, estar brigando ali pela causa, né? Não só dos pacientes renais, mas de todos os pacientes que passam por isso, tá? E lutar, cara, lutar. Assim, só assim que eles vão escutar. Hoje, graças a Deus, Maricá, a gente conseguiu levantar os olhos deles para os pacientes renais. Né? Hoje os pacientes renais eles estão enxergando os pacientes renais. E não tem faixa etária, né? Não tem. São crianças, jovens, idosos. E assim, o que acontece? É um tratamento longo, cara. Longo. Eu conheço pacientes há 20 anos fazendo hemodiálise. Há 20 anos. Então, assim, é um tratamento longo, né? Dolorido, pesado. E assim, os filhos crescem vendo isso, né? A família. Então, assim, tem pessoas que vencem, né? Tem pessoas eu conheço meninas que engravidaram, hoje tem filhos, cuida dele e fazendo hemodiálise.
E tem pacientes que querem se entregar, cara. E assim, de me ligar e falar, cara, eu não quero mais. Eu não quero fazer mais esse tratamento, eu vou desistir. Desiste. E a gente fica dando força ali, tentando não, cara, isso aí, aquela máquina lá é vida. Porque é o que eu falo para as pessoas, Bruno. O cara perdeu um braço hoje, amanhã ele tem que fazer hemodiálise, cara. Não Não, para não, nunca. não tem como, o rim dele tá lá na clínica, né? E ele tem que ir até o rim dele não vem até ele. E assim, você comentou a questão aí, você vê, ela vai além de qualquer parâmetro pessoal, né? A pessoa desiste de viver Desiste de viver. praticamente. E existe esse apoio através de psicólogo, onde vocês atuam hoje, é mais nessa área ou mais na parte do suporte de locomoção, tudo Então, mais? assim, a gente brigou, a gente lutou muito dentro de Maricá pelo transporte, né? Pelo Transporte, transporte até deles. O transporte. transporte deles era horríveis, né? Horríveis, horríveis, horríveis. Melhorou? Então, aí assim, em 2022 a secretária falou para mim que ia fazer uma licitação, que ia vir não sei quantas vans, a licitação passou, ninguém fez nada e acabaram pedindo vans emprestadas. E aí eles começaram a andar numa van ruim, e aí Sem segurança, né? Sem... para você ver, eu tive que arrumar uma escadinha, né? Eu briguei por uma escadinha para os pacientes descer da van, porque não tinha. Tem um paciente amigo meu que leva tijolo de casa para subir na Para van. subir na van. Não tem, ele não tem o quê? Isso. Movimento, ele não tem força, não Ele tem é, ele é um paciente oncológico, um paciente, né, que é renal, então assim, está debilitado. Então assim, para completamente subir é debilitado, né? complicado. Então só tem um motorista ali, o cara não consegue descer toda hora para ajudar os pacientes. E a gente lutou por isso. E aí, graças a Deus, hoje veio umas vans, né, as vans melhoradas. E aí começa o outro problema, né, a empresa que contratou os motoristas, que às vezes não paga os motoristas. E aí os motoristas ficam sem salário. E aí os motoristas ficam sem ticket. E afeta direto os o pacientes, porque o paciente. motorista fala, cara, sem dinheiro eu não consigo trabalhar. E se eu não for trabalhar, vocês não vão fazer hemodiálise. E aí teve até um caso desse na quarta-feira Existe alguma passada. fiscalização com relação aos dias? Ou é o motorista agenda? Quem que agenda os dias? Tem dia Isso é a certo? prefeitura que agenda, A prefeitura é agenda. a parte de Cumpre transporte. fielmente ali? Ou... Não, Não. não. Então, Cara, quarta-feira o motorista ele não foi trabalhar. Eu fiz até um vídeo falando disso. E não passou para pegar os pacientes. E eles ficaram sem hemodiálise na quarta-feira. E aí, quando ele vai fazer hemodiálise? Na sexta. E aí ele fica com a toxina de quarta, quinta, e só vai se limpar o corpo na sexta. se tem um dia já certo para fazer esse tipo de Sim. tratamento. Agora a gente tem que saber por que o motorista não foi, né? Se ele estava sem dinheiro para ir, se ele estava sem ticket. Então isso é um processo muito grande, né? E aí não tem a quem recorrer, não é? Não tem. Não tem o que fazer. Não tem. É uma realidade que eu fico aqui imaginando sem palavras para tentar me colocar no lugar de uma pessoa dessa e Sim. entender que é um descaso por completo nesse âmbito de coisas básicas, né? E como a gente está falando, que você tinha me perguntado anteriormente, é da parte da assistente social, da parte do nutricionista. Isso tem na clínica, né? Tem na clínica onde eles fazem Onde eles tratamento, fazem. onde deveria ir fazer tratamento e não vai porque Sim. um motorista não E foi aí, trabalhar. assim, também tem umas que não tem a nutricionista, eu tenho reclamação aí que tem a nutricionista mandaram embora e não colocaram outra no lugar. E aí, assim, o paciente renal, ele tem que tirar o peso seco, porque quando ele chega na clínica para fazer hemodiálise, ele tem que tirar o líquido do corpo, né? Entendi. Porque o paciente, cara, te juro, você bebe uma garrafa dessa tranquila, né? O paciente renal, ele não bebe água. Ele não bebe, não consegue não, ele não bebe, porque ele não consegue filtrar. Então, se ele beber um negócio desse aqui, ele fica todo inchado. Ele fica com excesso. E ele não pode, porque o coração afeta o coração e o pulmão. E aí, o que ele faz? Ele pega uma aguinha desse tamanho assim, ó, e fica molhando a boca. E causa outros problemas. No calor, ele fica chupando gelo, para dar a sensação, para poder matar a sede, porque ele não pode beber um copo d'água direto. Então, assim, ele tem que ter o peso seco. Porque eu chego na clínica, eu tenho que tirar o quê? 1 litro, 1,5 litros. Né? Porque nosso corpo, sozinho, ele produz 500 ml de água por dia. E aí precisa tirar esses 500 ml mais o que eu exagerei. É só água? Não. A água está no feijão, a água está no legume, a água está em tudo quanto é lugar. E aí isso vai acumulando, chega lá, tem que pesar. Ah, eu estou com 85, qual é o teu peso seco? 83, tira 2 litros dele. E tem gente que tira 4 litros, 5 litros. Tem mais excesso, né? E tirando 5 litros o coração força muito. E aí nesse processo
Se força o coração ainda causa outras Muito, doenças. muito. Tem muitos que tem infarto, né? Tem Como é derrame, muita coisa, cara. Hoje, se fosse. O que seria um mundo ideal? Claro que ideal já não é, Sim, porque ela tem a dificuldade. Mas o que você enxerga hoje, assim, Bruno, esse processo que eu acho que já ajudaria bastante? Começando ali pela identificação, pelo exame, que sim. seria algo de conscientização da parte do governo, né? E após assim, um acompanhamento, mais o transporte. Poderia ter acompanhamento em Maricá, tem, Então, né? eu pedi isso à secretária. No mundo perfeito ali O seria esse último caminho. pedido foi uma assistente social ir na casa de cada paciente, né? Ver a real necessidade deles, né? De estar ali acompanhando de perto qual é o processo que ele está sofrendo, a necessidade dele. Então, até hoje não foi feito. Se você perguntar a qualquer paciente de Maricá, nunca foi um assistente E social quem na casa ajuda, deles. André? Ninguém, Ninguém. ninguém, ninguém. Assim, são pacientes, cara, que eu falei para você, são pacientes que estão no escuro, né? Fica ali isolado e o meu tratamento é esse, vai até o fim. E Hoje, não é. através do projeto Vivendo Renal, vocês recebem doação, tem algum canal de Só de amigos. ajuda, só de Só de amigos? amigos. Só de amigos. E são poucas pessoas que contribuem, né? Muito. Assim, a gente recebe, consegue ajudar um ali, um aqui, entendeu? A gente está agora, tem um amigo meu que fez um transplante, mas tá com problema nesse transplante, está precisando de uma cadeira de roda, aí a gente coloca no grupo Aí para ver se alguém a ajuda, né? população se ajuda, né? Se ajuda, se ajuda. E aí, assim, a gente vem lutando por isso. E, assim, o olhar ideal seria, né, a dignidade com o paciente, né, para ele poder fazer o tratamento dele tranquilo, ter ali uma parte da assessoria do município, ter uma clínica perto da casa dele, que ele acorde de manhã, consiga tomar um café decente e vá para a clínica perto da casa dele, porque, assim, ao sacrifício, o cara acorda às 3h30 da manhã e aí sai de Ponta Negra. E aí ele passa não sei aonde, Mombuca, passa ali em vários bairros, né? Depois passa o último de Itaipuaçu, depois chega na clínica. E aí chega 10 horas para fazer hemodiálise. Aí são 4, sai 2 e pouca, Você 3 horas. comentou que são 3 períodos. São No 3 períodos. caso, é uma van para cada período. Exemplo, a pessoa que vai cedo tem que esperar. Não, não. É uma É, por período, ele né? Não. leva, e depois ele vai fazer outra coisa, depois vai ou pega, e aí essa que já vai deixar o Deixa do o segundo outro turno, já segundo leva turno. ele Quem de acabou, volta. pelo menos vem, né? Pelo menos Sim, isso aí eles colocaram alguns carros também, porque existem pessoas debilitadas que não podem andar na van, que não entendi. podem subir. E assim, a clínica seria o ideal em Maricá, né? A clínica seria, a estrutura tem, Tem né? estrutura e tem verba para isso também, né? E graças a Deus, Bruno, hoje a gente tem médicos, né? Médicos renomados que a gente em pode Maricá, trazer, não, que a gente que pode comigo, que trazer. estão me Ah, sim. apoiando, que a gente pode trazer para Maricá. Né? São nutricionistas renais, porque a nutricionista, eu vou contratar uma nutricionista. Não Não, tem que pode ser ser nutricionista renal, renal. porque ela tem que entender do processo dali. Porque a gente não pode comer qualquer coisa. Não. É igual assim, eu sei que, pô, quando acabar aqui, pô, vocês pediram uma pizza? Pizza, Eu vai não. deixar uma. Chegaram não? Tá a Ó, caminho? tá a caminho. Tá E eu chegando não uma posso comer. pizzazinha. Ele gosta. Aí, e eu não posso comer. Não pode, né? Entendeu? Então, assim, refrigerante? Não. Então, é série de fatores. Então, assim, seria o ideal, cara, esse cuidado, o olhar, né, dentro do município, de você. Imagine, cara, Maricá é a cidade mais rica, né, com 7 bilhões de royalties, mas é a cidade modelo na saúde. Pô, isso aí seria o boom para o Brasil todo, né? Referência, né? Usa, É, serve de exemplo, né? Para São Gonçalo, cidade vizinha, sim, ali, não ser Interlagos. referência em praças, Gerar bons exemplos, né? Porque sim. isso aí não é um problema de Maricá. Talvez Não, em seja um todo, problema nacional. nacional. E aí você pega, quando você vê uma, como eu falei, da mesma forma que você vê os olhos da população para Maricá hoje, é uma bandeira dessa daí, uma informação, bandeira não, uma Uma necessidade necessidade. dessa, você vê que as pessoas vão começar a ter essa sensibilidade. Sim, Talvez no mínimo, talvez no transporte, talvez numa ajuda social ali de uma cesta básica, sim. né, de um acompanhamento, porque é triste, cara. E assim, e como você falou, né, se você não brigar por isso, né, a única forma que existe de fazer isso é através do poder público. Público. E se você não se expor,
Se você não se apresentar e não trazer essa mensagem, as pessoas não vão se Sim. importar com E aí o isso. que eu fico mais chateado com isso, cara, é que quando chega no ano da eleição, todo mundo se preocupa com os pacientes. E aí falam para os pacientes que vão cuidar, que vão fazer a clínica de hemodiálise, vão para a porta das clínicas fazer vídeos, entendeu? E você sabe que não vai, cara. Não vai. E aí eu sempre falei uma frase que só levanta a bandeira quem sente na pele. E assim, você briga pelaquela causa, cara, porque eu senti na pele. Quase que acabou com a minha vida. Eu sei que atingiu a minha família, a minha esposa, atingiu meus filhos. Eu era um cara que adorava jogar futebol, né? Eu era apaixonado por futebol, é uma coisa que você tem que deixar de fazer. É uma coisa que tu vai fazer o Sua vida quê? fica limitada, Fica né? limitada. Eu não sei se hoje eu posso dizer, eu acredito que não. Talvez vou dar até o benefício da dúvida para a questão da população, porque quando chega a época de eleição, como você falou, as pessoas usam dessa informação para se beneficiar. Sim. Mas a população acho que já se conscientizou que não é dessa mesma forma, que de fato existe uma preocupação, ou você acha que ainda existe essa limitação de enxergar o que de fato é algo importante e viver através de ilusão, de mentira? Ou você acha como é que está hoje esse termômetro da população com Então, relação à promessa as e pessoas acreditam realidade? nas promessas ainda. Acredita ainda? Acredita, A grande acredita, maioria ainda acredita em acredita, promessa. acredita, acredita. E assim, o cara fala ali, e assim, você sabe que político fala bonito, né? E assim, as Fala, pessoas acreditam, cara. fala. Acredita e vai, não, mas esse vai fazer, agora Não, esse eu, vai. eu, eu tenho ouvido falar um pouco e sempre está relacionado a dinheiro. Ah, fulano tá com dinheiro, hein? É, Não, tá com dinheiro não, tá com a mala. tá, Fulano tá com a mala, abriu a mala, verdade. mas O nosso não, vai abrir o propósito, não porque tem, vai abrir a mala o quê? Cara, eu vou cuidar de você, que é básico, básico. E o não é? problema, sabe o que é? Que eles vão passar por isso também. Eles vão ficar velhos, os pais dele vão estar lá, e a mãe, Não é, entendeu? não. Só que ele já tem outro lugar para ir, né? E aí a população fica à mercê dali, Sofre na pele, com né? certeza. Eu acho que precisa se levantar, cara. Eu acho que é um trabalho espetacular. É, eu jogo futebol lá, né? A gente tem Sim, amigos em comum. E a primeira vez que eu ouvi falar foi lá. imagino. Ou seja, eu trabalhei embarcado, né? Sim, Embarcado, você sabe que a plataforma ela sempre está mudando de lugar e pelo país inteiro sim, eu nunca ouvi falar de uma questão de uma causa de doença renal. verdade. E, Então isso é algo que me faz refletir um pouco hoje, né? Não só em Rir das Ostras. Eu já ouvi por conta só de falar assim, vai passar uma van para te levar para tratamento, mas mesmo assim o assunto não era abordado. eu, Tá fazendo tratamento em outro lugar, mas eu não me atentava que e o seria. tratamento E pesado, o cara. tratamento é Pesado, pesado. pesado, pesado. Pesado. As pessoas, assim, é uma agulha 15, mano, que vai enfiar no teu braço. É uma agulha que já tirou sangue, Já. já doou sangue. É aquela agulha ali todos os segunda, quarta e E tem sexta. horas que parece que dizem que não. Acho que não encontra mais a veia. O que Tem que gente que tem perde. dificuldade? Perde, Tem né? gente que perde os acessos, né? Entendi. E aí essa fístula para, né? E ele perde os acessos. Aí ele tem que fazer diálise peritoneal. Ele tem que enfiar uma borracha dentro do peritônio e aí fica fazendo hemodiálise dentro da casa dele. Uhum. Mas aí é 12 horas por dia. Aí ele É. coloca o líquido para dentro do peritônio e daqui a 3 horas tira o líquido dentro do peritônio. Aí Esse processo durante 12 horas, 12 meio horas. dia, né? Sem poder se alimentar, sem poder E fazer. aí o que acontece? Ele 3 meses ali faz um processo de manhã para aprendizado da família, que é a família que cuida dele, a família que a mulher dele ou o marido que vira enfermeiro ali, e aí depois passa para a noite. Esse processo é doloroso? Ou ele é exaustivo? Como é que é? Como é Qual que é? deles? De, Do do peritoneal? peritoneal. Assim, eu nunca fiz, né? Mas os meus amigos falam que assim Desconfortável. eu nunca escolhi o peritoneal na época que eu fiquei renal crônico e foi colocado as duas para mim, hemodiálise ou diálise peritoneal. Eu preferia a hemodiálise, porque seria fora, né? Eu Certo. elevaria, meus filhos não iam ver. Acabou que no processo, né, eu acabei fazendo hemodiálise dentro da minha casa. Né? Eu tive, graças a Deus, um aparato para fazer hemodiálise dentro da minha casa. Teve um custo alto isso? Não sei se é É pelo plano, pelo né? Então, plano assim, mesmo, né? pelo plano eu Não onerou nada no teu orçamento, não, sim. mas Se fosse, eu não tinha não condições. conseguiria, Não né? tinha Então condições. só consegue quem tem suporte É, do plano de saúde. sim. E aí, assim, eu estava fazendo hemodiálise com 6 meses de hemodiálise dentro de casa, fazendo.
eu recebi a ligação, né? A tão sonhada ligação, que é um processo que você fica imaginando. Quando vai ser? Daqui Quando vai a chegar? um mês, 2, 10 anos, Não tem 20 tempo. anos, não tem. Entendeu? Quando vai ser essa ligação? Então, assim, para mim, graças a Deus, foi em 6 meses. Eu recebi a ligação na segunda-feira. E, assim, foi um processo, assim, eu conto esse testemunho, né? Que a gente foi fazer uma caminhada, se eu não me engano, foi em São José ou em Ponta Negra. A gente voltou dessa caminhada no domingo e eu cheguei em casa morto, porque eu estava fazendo hemodiálise. E eu cheguei em casa morto. Tem muitos pacientes que vão comigo nessas caminhadas para a gente fazer a reivindicação. E tem pacientes que passam mal na caminhada, não aguentam, vão para casa. Tem uns que falam, pô, André, eu não consigo ir nessa caminhada. E eu fui, né? A gente ficou lá, né, levantando bandeira. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei mal. E aí, assim, eu me ajoelhei e pedi a Deus. Falei, Deus, se é o seu propósito comigo, o Senhor tem que mudar a minha história. O Senhor tem que mudar a minha história porque eu não aguento, né? Até por campanha, ou para a gente fazer campanha, para fazer alguma coisa, eu não Caminhar ali aguento. nesse processo de cuidado Sim, pessoal e de sim. brigar por algo que você Eu, está eu, sofrendo na pele ali. eu falei para ele, eu não aguento. Né? Isso foi num domingo. Né? E aí passou, domingo, segunda, terça. Numa quarta ou quinta-feira, a médica me ligou porque eu tinha que mandar um papel para ela para renovar a minha entrada na fila do transplante. Certo. E aí esse papel estava no meu closet. Quando eu fui buscar, aí a luz estava queimada, eu entrei no escuro e Deus falou comigo, você vai transplantar. E aí quando eu saí do closet, eu saí nervoso e chamei minha mulher e meus filhos, botei na sala e falei para eles assim, eu vou transplantar. E ela falou assim, ué, tu sonhou? Tu sonhou? Chegou... Aí eu falei, não, Deus falou comigo. Isso aí foi na quinta. Sexta, sábado, domingo, na segunda eu recebi a ligação. Caramba, Deus é muito bom. Recebi a ligação assim, quando eu olhei DDD 62, eu falei, é de Goiânia. Que eu estava inscrito em Goiânia. Certo. E eu vi, é Goiânia. E quando alô, o cara falou, pode vir para cá que teu rim tá aqui. E essa fila de transplante hoje, hoje a fila, você tem acesso à quantidade de espera, né? Hoje são 65 mil pessoas na fila. 65 mil pessoas aguardando. 48 mil renais. 48 mil renais. A proporção é bem maior. Sim, né? bem maior. E com relação a tempo de que, por exemplo, a média, né? Quantos rins por mês sai? Só para ter noção de não tem nada. Não tem Não. Parâmetro nenhum. Não parâmetro nenhum. Aparece. O que a gente fala, Bruno, o que a gente fala. 65 mil pessoas aguardando. O que eu bato muito na tecla, né? O que a gente faz muito, a gente vai fazer até agora em setembro, né? Que é a conscientização da doação de órgãos. Né? Isso é muito importante. Hoje, a cada 10 famílias abordadas, 7 se negam por falta de informação. E qual é a informação? É conversar dentro de casa sobre a doação de órgãos. Por quê? Porque a gente é um tabu as pessoas, né? Porque antigamente eu não vou doar. Se eu assinar esse papel para doação, quando eu chegar a cortar meu dedinho, vão me arrancar meus órgãos lá no hospital. O meu filho, se morrer, arrancar os órgãos dele, vai chegar no céu sem órgão. Então, alguém que vai me matar, alguém vai me matar. Isso aí. Então a gente vai quebrando esse paradigma da doação de órgãos. E todo mundo tem que conversar sobre doação, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A única certeza que a gente tem é da morte. E a gente não sabe como vai ser. Mas os pacientes que estão na fila estão orando para alguém morrer? Não, irmão. Nunca escutei isso, nunca. Mas toda hora acontece alguma coisa, né? E quando uma família diz sim, cara, é uma generosidade incrível, cara, incrível. Porque ela salvou ali pelo menos 8 vidas, né? E aí é o que eu falo para as pessoas, quando você aborda esse tema dentro da casa, né, todo mundo, vamos supor que aconteça alguma coisa com o filho, e a hora que o médico chega nos pais e fala sobre a doação, e o filho tinha a vontade de ser doador, tinha a vontade de, quando ele partisse daqui, salvar vidas, a família vai aceitar. Agora, quando ninguém conversa sobre esse assunto dentro de casa... Ela vai lembrar que era uma vontade dele e vai ser dele isso por conta da vontade dele. Eu acho que talvez esse bloqueio de falar de morte. Porque você não quer morrer, você não deseja isso. Então ninguém quer, né? Como é que eu vou sobre doação? Quem quer morrer? E assim, e quando a família não conversa, quando o médico chega, na maior dor, cara, e assim, é difícil de falar, pô, a doação de órgãos, não vai arrancar nada do meu filho, da minha mulher, ou do meu... Então, assim, a gente precisa estar. Hoje a gente é o segundo maior transplantador, né?
que é o Brasil. O Brasil, O Brasil é o segundo. E 10 famílias, e 7 se negam, cara. Imagine se as 10 famílias tivessem a proporção. Que parasse aí, os 5 seria E assim, é um ato, cara, de generosidade incrível, incrível. E assim, eu fui transplantado, né? Uma família de Goiânia disse sim. Então, assim, eu não conheço, não sei quem é, mas eu oro todo dia por eles. Porque, assim, foi uma generosidade, cara, de não só eu que recebi um rim, mas outra pessoa recebeu outro rim, o outro recebeu a córnea, o coração, né, a pele, os ossos. Então, assim, várias coisas, várias coisas. Dá pra manter. Sim, o pâncreas, né, e fígado. Isso é de uma forma anônima, né? Anônima. Anônima, Eu não sei quem é a família. Para não criar nenhum laço. Sim, até porque, né, é muito, muito complicado. Vamos dar uma pausa aí pra gente tomar um café. Vamos sim. E aí daqui a pouco a gente volta falando sobre mais histórias. A gente acabou trazendo para uma necessidade que eu acredito que é a realidade. Verdade. Mas eu acredito também que deva ter muita história positiva e muita história boa, como você acabou de contar agora também. Sim. Então a gente vai dar uma pausa aqui agora e já a gente volta para falar mais sobre saúde e mais sobre a candidatura do nosso amigo André Gonçalves. Até daqui a pouco.